O livro Brócolis lá de casa foi pensado e confeccionado para crianças de 6 anos de idade. São crianças que estão migrando do ensino infantil para o ensino fundamental. Tá. Essas crianças, quando elas fazem essa migração de um modelo de ensino para o outro modelo de ensino para dar continuação na formação dela, ela é muito cobrada. E ela passa por uma fase de adaptação, e em todos os quesitos. Ela é muito cobrada por quê? Porque a sociedade e as leis que a seguram tal, requer dessa criança que ela saia desse primeiro ano, que ela conclua esse primeiro ano do fundamental, lendo, escrevendo e interpretando. E nem sempre isso é uma tarefa fácil para os professores, porque tem essa questão da adaptação, que a criança está se adaptando de um modelo de ensino a outro, tem a questão que o fundamental requer mais responsabilidade da criança, não que o modelo de ensino infantil não peça isso da criança, uma responsabilidade, até distribui algumas responsabilidades para a criança, só que de forma mais sutil do que a maneira que o fundamental já começa a colocar. Também tem a questão que, assim, a hora que a criança muda de ambiente, a hora que ela chega no ambiente fundamental, é um ambiente mais formal, onde tem mesas, cadeiras, que por mais que sejam móveis, para a criança poder conseguir fazer dupla, conseguir fazer grupos e conseguir essa interação com o outro, ainda assim, o modelo que ela veio anteriormente não tinha isso. Então, é uma adaptação diferente. Anteriormente, a criança era livre, tinha um espaço da sala de aula livre para ela poder correr, para ela poder brincar, sentar, né? Por vezes, o modelo de sala, de organização de sala da educação infantil conta com sofás, colchonetes, o que a partir do momento que elas passam para o fundamental já não existe mais. O que gera um impacto e é uma coisa que a criança tem que se adaptar também ao ambiente e às novas normas, enfim, e fora isso, aos novos conteúdos. Isso tudo que eu falei pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da criança quando ela se volta para a leitura, porque ela não está se adaptando só à absorção do novo conteúdo, ela está se adaptando a todo um contexto. Aí, partindo disso, é importante, né, frisar a etapa de desenvolvimento que a criança tá, para poder oportunizar ferramentas instrumentos para essa criança poder se desenvolver de acordo com a faixa etária dela e isso não prejudique as adaptações que ela já está sofrendo. Então, a gente usou o Piaget para identificar a fase que a criança tá. E uma criança que sai do ensino infantil e ingressa no primeiro ano do fundamental, se encontra na transição da fase pré-operatória para a fase operatória concreta. Na fase pré-operatória, nesse finalzinho, né, a criança já adquiriu a locomoção motora, então já tem uma locomoção ok, já tem a linguagem bem desenvolvida, então já tem uma comunicação ok, já tem uma certa capacidade de olhar para símbolos ou rótulos, né? Símbolos, e identificar, por exemplo, o símbolo do Nescau, né? Já tem essa parte da estrutura mental e cognitiva amadurecida. E tá caminhando para um amadurecimento mais intelectual nesse momento. Mas mesmo caminhando para um amadurecimento intelectual, quando você apresenta uma criança nessa fase de transição, ela ainda precisa de objetos concretos para poder fixar aquela informação no cérebro dela. Por conta disso, a historinha é contada de forma, assim, visualmente concreta. Então, eu consigo enxergar a Ana, a avó, o pai, a mãe, a casa, de forma interativa.
consigo enxergar alguns aspectos que provavelmente poderiam ser da casa da Ana, instigando a imaginação das crianças, né? E fora isso, nessa parte concreta, e daí linkando com outro autor, que daí é Freinet sugeriu as aulas passeios. Uma forma de fixar o conhecimento na cabecinha da criança, na estrutura dela, de deixar isso lá guardadinho certinho, é você levando a criança... Bom, um exemplo. A gente fez a leitura do livro, certo? Acabei de fazer a leitura do livro com a minha turma. Após a leitura do livro, eu vou conduzir a minha turma pro refeitório, ou na minha sala de aula mesmo, a gente arruma de uma forma ok, e faz uma salada. E eu meço junto com eles as quantidades, eles põem no pote, mistura, e todo mundo come junto. Isso faz com que a criança acabe absorvendo melhor aquilo, porque eu li sobre os legumes e sobre as verduras, e depois eu tive esse contato físico, concreto com ele. Então, é um facilitador. Outra coisa também que se aproxima da teoria de Freinet, que é possível fazer com esse livro, é a questão que a Ana fala que a vovó dela estimulou ela a plantar. Se a escola tiver um canteiro, ou se a escola não tiver, pode ser plantado feijão, mas se a escola tiver um canteiro, essas crianças podem fazer uma horta e criar uma rotina de alimentação saudável de lá, através do cuidado que ela vai ter com a horta. Também o cuidado que ela vai ter com essa planta acaba mais pra frente fazendo com que ela perceba o cuidado que ela tem com os outros, com o colega, com o professor, com a mamãe em casa, com o irmãozinho se tiver. Então, são atividades que, além de fixar as palavras que foram lidas no livro, ajudam a fixar o contexto, né, de uma alimentação saudável, de um cuidado com o próximo, um contexto de alimentar, que eu preciso me alimentar bem para poder me desenvolver bem. Enfim, isso de maneira implícita, eu acho que é essa palavra, implícita, acaba ficando aí pra criança, né? Fixo na cabeça da criança. Também, quando você faz essa brincadeira aqui, que chama... É um tipo de recorte, né? De cartão. E chama pop-up. E quando você faz essa brincadeira no livro, acaba prendendo a atenção da criança pra... Poxa, se nessa página tem esse recorte da casinha e tal, na próxima página tem um recorte do quê? Então, isso é uma brincadeira que o livro traz, né, nele. E partindo disso, a gente pode ver visões como do autor Winnicott ou como da autora Kishimoto, que... O Winnicott, por exemplo, ele fala que as crianças têm prazer em todas as experiências de brincadeiras físicas e mentais. Então, a partir do momento que eu apresento uma brincadeira meio que física, né, aqui, acrescentada a uma atividade mental, isso estimula o prazer da criança, desprendendo ela dessa obrigação de, nossa, eu tenho que ler, porque minha mãe espera isso, meu professor espera isso, porque a escola espera isso, porque eu espero isso de mim mesmo com 6 anos de idade, não conseguindo fazer essa ligação que eu tô fazendo pra vocês. A criança já tem a percepção, já consegue perceber o que o ambiente tá cobrando dela. Então, quando você apresenta a leitura de uma forma extrovertida, com outro modelo de livro, né, desconstruir um pouco aquele padrão rígido, né, a criança acaba associando a leitura, principalmente nesse primeiro contato, a coisas prazerosas, a atividades prazerosas. E por mais que mais pra frente ela sinta uma preguicinha, talvez, assim, que é do ser humano normal, ela vai ter o prazer, a vontade, o interesse, aquela sacada de não, eu vou ler porque é legal e tal, e
o que eu vou poder descobrir quando eu abrir esse livro, né? Então é importante trazer a leitura para a criança, apesar de ser uma coisa que você tem que seguir, que o MEC ali exige, trazer a leitura para a criança de uma forma espontânea. Bom, quando você traz a leitura assim, né, vamos falar um pouquinho da arte do pop-up. Você pode, além dessas atividades de fora da sala de aula ou dentro da sala de aula que desempenham cuidado e tudo mais com a natureza e com a alimentação, você pode levar a criança a produzir um sarau, por exemplo, ou cartões de Natal, ou cartões de Páscoa, né? E estimular mais ainda o desenvolvimento motor da criança e levar ela a criar uma história através da atividade artística, porque é bem simplesinho de fazer, né? Essa arte do pop-up são cartões, cartolina mesmo, normal. Você recorta, estipula o tamanho que você vai recortar e desenha. Aí você dobra eles no meio, desenha no vinco, né? E recorta com uma tesoura sem ponta. É tranquilo. Então, esse formato de livro acaba até dando para fazer uma atividade onde a criança vai criar o seu próprio livro, o seu próprio cartão, e vai escrever não só a confecção, mas vai fazer as palavras que estão ali, estimulando mais uma vez a leitura e escrita de uma outra forma, de uma forma flexível e não rígida. Então é isso que a gente propõe com o livro Brócolis lá de casa. São essas 3 coisas: um desenvolvimento saudável, um concretismo, né, da atividade através da leitura, através de atividades posteriores, que podem envolver atitudes altruístas, porque mais pra frente essa criança vai precisar de assimilar o quão bom é trabalhar em grupo, ou o quão bom é poder ter ajuda ou ajudar alguém. Então, isso pode ser trabalhado também. E trabalhar a leitura e a escrita de uma forma flexível. Eu acho que isso é o primordial, sem acarretar nenhuma implicância ou preguiça inicial que para essa criança. Então é esse a proposta do livro Brócolis lá de casa.